Bom dia, meu amado irmão, bom dia, minha amada irmã. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um devocional dia a dia com Deus. Que a graça do Senhor Jesus esteja na sua vida nesta manhã de segunda-feira. Vamos iniciar nossa semana meditando na palavra do Senhor e eu quero compartilhar com vocês um texto que está no Evangelho de Lucas, capítulo 24. É a passagem que fala sobre os dois discípulos de Emaús. Eu selecionei alguns versículos e nós vamos ler agora mesmo. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou-se deles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então Jesus lhe perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos e um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em obras, poderoso em palavras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Ele lhes disse: como vocês custam a entender? E como demoraram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer todas essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés, passando por todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele mesmo em todas as Escrituras. Então, ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez menção como quem ia passar. Mas eles insistiram muito: fique conosco, a noite já vem. Então entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa, tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da sua vista. Perguntaram-se então um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações enquanto eles nos falavam no caminho e nos expunham as Escrituras? Essa passagem eu não selecionei todos os versículos, apenas alguns. Recomendo que você leia para que fique contextualizado toda essa situação, que o próprio Jesus se aproximou daqueles discípulos 3 dias após ter sido crucificado e eles estavam aguardando. E essas palavras nos remetem a muitos aspectos da vida cristã. Mas eu quero que você atente para o último versículo, que ele se pergunta: não estavam ardendo os nossos corações? Nós não conseguimos enxergar enquanto ele nos falava, estava expondo todas as Escrituras para nós. Hoje nós podemos estar como esses homens. Eles viram Jesus realizar tantas coisas, como eles mesmos falaram. Viram Jesus falar tantas coisas e não o reconheceram naquela situação. Eles estavam tão tristes, tão desapontados com os últimos acontecimentos, eles acabaram se deixando abater pela morte de Jesus. Até confiaram na palavra de Deus, mas não totalmente. É isso que a gente vai refletir. Eles estavam esperando uma redenção que não era exatamente o que Jesus falava. Eles achavam que o país de Israel ia ser redimido de uma outra forma, de uma forma que se encaixava nos parâmetros humanos. E é o que nós, às vezes, também queremos na nossa vida. Nós queremos que Jesus resolva as nossas prioridades, se adeque aos nossos padrões, que Ele atenda às nossas expectativas, que Ele se encaixe, que ele se enquadre dentro das nossas doutrinas, sendo que o próprio Jesus, por si só, sem nenhum aditivo, é uma riqueza insondável.
A própria palavra de Deus fala isso. O evangelista João, né, ele declarou no final do evangelho, do livro, que o tempo que Jesus passou aqui na terra, só para esse tempo não haveria livros suficientes para registrar o que ele fez, para registrar o que ele falou, para registrar o que ele era. Então imagine aí o quanto Jesus tem a nos oferecer. Não tente encaixar Jesus dentro do que você quer. Não tente tomar atalhos para chegar a Jesus. Não tente maquiar as coisas e colocar tantas prioridades na frente do Senhor Jesus. Procure somente por Jesus. Procure somente diretamente com Ele. Ele mesmo falou para nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho, o único, a verdade, fora dele é tudo mentira, fora dele é tudo ilusão. E a vida é onde você vai ter plenitude, é onde você vai ter paz e regozijo, como a própria palavra de Deus nos fala. Amém? Vamos orar nesse momento? Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos a Ti por essa porção da Tua palavra. Entregamos ao Senhor a nossa vida, a nossa semana, os nossos afazeres. Entregamos as nossas dificuldades a Ti, Pai. Neste momento pedimos que tanto a mim quanto a pessoa que está assistindo nesse momento esse vídeo, Pai, possa ser impactada com essas palavras, para que nós não venhamos a nos perguntar depois, o nosso coração não arde mais por Jesus. Senhor, nos ajuda a Te ver, Senhor, em meio a todas as dificuldades, e entender que o Senhor tem um plano em cada uma delas. Entender que nós não devemos adequar o Senhor nas nossas prioridades, adequar o Senhor nas nossas expectativas, mas o Senhor tem coisas maiores para nós. O Senhor é uma riqueza insondável, o Senhor é infinitamente mais do que a gente pensa, do que a gente imagina. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós Te pedimos e Te agradecemos por tudo. Amém. Que o Senhor Jesus possa aplicar essa palavra no meu e no teu coração. Amém.